Uma ferida profunda foi infligida ao corpo litúrgico de Cristo no século passado. É uma ferida que continua a sangrar, privando as almas de graças imensas. Falo da trágica supressão da oitava de Pentecostes. Por séculos, a Igreja, em sua sabedoria maternal, estendeu a alegria e a solenidade de Pentecostes por 8 dias completos. Isso não era um mero costume, era uma necessidade espiritual. Era um tempo para os fiéis se imergirem completamente no mistério do Espírito Santo, permitindo que seus 7 dons permeassem cada fibra de seu ser. Esta era a grande oitava, uma das mais antigas e veneráveis em toda a nossa tradição litúrgica. Era a coroa do tempo pascal, um prolongado cântico de ação de graças pelo Paráclito, a alma da Igreja. Quem teve o direito de silenciar este cântico? Esta celebração estendida era uma escola de santidade. Cada dia da oitava tinha sua própria missa, suas próprias leituras, suas próprias orações, todas projetadas para aprofundar nossa compreensão e amor pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Era uma fortaleza espiritual, armando os fiéis para o combate espiritual do longo tempo comum que se seguiria. Os textos litúrgicos da oitava eram um tesouro de riqueza teológica e profunda piedade. Eles nos ensinavam a orar, a desejar e a viver sob a constante orientação do Espírito Santo. Abolir esta oitava foi dizer aos fiéis que 8 dias de imersão neste mistério era demais, que um único dia bastaria. Foi um erro catastrófico, uma má prática pastoral da mais alta ordem. Imagine um grande banquete, um banquete de casamento de imenso esplendor, sendo bruscamente encerrado assim que os convidados começam a saborear suas delícias. Foi precisamente isso que foi feito aos fiéis católicos. Fomos roubados de um banquete espiritual. A supressão da oitava de Pentecostes foi um ato de violência litúrgica, uma ruptura com uma tradição que havia nutrido santos mártires, doutores e incontáveis almas anônimas por bem mais de um milênio. Foi uma concessão a um espírito de pressa e simplificação. Um espírito que vê os tesouros sagrados da Igreja não como fontes de vida, mas como relíquias onerosas de uma era passada. Essa mentalidade é um veneno que infectou grande parte da vida da Igreja, deixando um rastro de empobrecimento espiritual em seu caminho. A lógica da oitava é a lógica do amor. Quando amamos verdadeiramente alguém ou algo, não desejamos que a celebração termine rapidamente. Desejamos prolongar a alegria, demorar na presença do amado. A Igreja, como mãe amorosa, entendia isso perfeitamente. As oitavas de Natal, Páscoa e Pentecostes eram sua maneira de dizer a seus filhos: fiquem um pouco mais. Não voltem correndo para o mundo. Demorem-se aqui comigo na presença deste grande mistério e deixem sua graça transformá-los. Ao abolir a oitava de Pentecostes, os reformadores modernos revelaram um coração que havia esfriado, uma mente que preferia a eficiência estéril de um burocrata ao amor transbordante de uma mãe. Sejamos claros e não tenhamos papas na língua. A força por trás dessa devastação litúrgica tem um nome: modernismo. É a síntese de todas as heresias, como tão bem o chamou o Papa São Pio X. Este é o espírito de ruptura, a crença arrogante de que nós, em nossa sofisticação moderna, sabemos mais do que os santos e sábios que nos precederam. Foi esse espírito, operando sob o pretexto de renovação pastoral e adaptação após o Concílio Vaticano II, que usou uma marreta em nossa sagrada liturgia. Os reformadores, infectados por uma visão de mundo racionalista e anti-supernatural, viram nossas ricas tradições como bagunça. Eles buscavam uma nobre simplicidade, mas o que nos deram foi um vazio desolador. Eles queriam tornar a liturgia mais acessível, mas em vez disso, a tornaram banal e a despojaram de seu poder transcendente. A abolição da oitava de Pentecostes é talvez o símbolo mais doloroso desse vandalismo modernista. Foi um ataque direto à devoção ao Espírito Santo e um flagrante desrespeito ao desenvolvimento orgânico da liturgia ao longo dos séculos. Não foi uma reforma, foi uma revolução. Uma reforma constrói sobre o que existe, podando gentilmente para incentivar um novo crescimento. Uma revolução derruba tudo para começar do zero,
convencida de sua própria superioridade. O que testemunhamos nas mudanças litúrgicas não foi o trabalho cuidadoso de um jardineiro, mas a demolição imprudente de um arquiteto apaixonado por seus próprios projetos novos e, em última análise, estéreis. Isso foi feito em nome do concílio, mas traiu o próprio apelo do concílio para valorizar e preservar o patrimônio litúrgico da Igreja. Há uma história poderosa e comovente que circula entre aqueles que lamentam essas perdas. Diz-se que o próprio Papa Paulo VI chorou quando lhe foi apresentada a decisão final de abolir esta oitava tão sagrada e antiga. Se este relato é historicamente preciso em cada detalhe, importa menos do que a profunda verdade que ele transmite. Ele capta a imensa tristeza que qualquer alma verdadeiramente conectada à tradição da Igreja deve sentir diante de tal perda. Sugere que mesmo o Papa, pego nas correntes turbulentas daquela época, pode ter sentido uma profunda dor pessoal por uma decisão que ele, em última análise, promulgou. É a imagem de um pai chorando por um tesouro de sua casa que foi insensatamente descartado por seus próprios filhos enganados. Este ato de iconoclastia litúrgica teve consequências devastadoras. Enfrouxou a fé de milhões. Quando você retira os sinais exteriores de reverência, você inevitavelmente diminui a disposição interior da fé. Quando você diz às pessoas que o que antes era considerado sagrado e necessário por séculos agora é opcional ou mesmo obsoleto, você cria confusão e abala os próprios alicerces de sua crença. Os modernistas prometeram uma nova primavera para a Igreja, mas suas reformas trouxeram um inverno rigoroso. Eles prometeram diálogo com o mundo, mas acabaram silenciando a voz de Deus em nossos próprios santuários. Os bancos vazios e a crise de fé que vemos hoje são os frutos amargos dessa experiência modernista. A demolição da oitava de Pentecostes teve uma vítima imediata e trágica: a solenidade da Santíssima Trindade. No calendário tradicional, a celebração da Trindade era o glorioso ponto culminante de todo o tempo pascal. Era o pico majestoso que subíamos depois de passar 8 dias contemplando a obra do Espírito Santo. A oitava nos preparava, elevava nossas mentes e corações, para que pudéssemos ficar em reverência diante do mistério central de nossa fé: um Deus em 3 pessoas divinas. A segunda-feira após Pentecostes era outrora conhecida como Segunda-feira da Trindade em muitos lugares, um testemunho de como a importância da festa transbordava para a semana. Mas agora, o que se tornou desta mais sublime de todas as solenidades? Para muitos católicos hoje, o domingo da Trindade é apenas mais um domingo. Passa com pouca pompa, quase como um pensamento posterior após o único dia de Pentecostes. A profunda conexão teológica, tão lindamente expressa na antiga liturgia, foi rompida. Sem a escola preparatória da oitava, os fiéis chegam ao domingo da Trindade espiritualmente despreparados. O mistério é mencionado, uma homilia pode ser pregada, mas o profundo senso de culminação e reverência está em grande parte ausente. Foi reduzido de um pico de montanha a uma pequena colina na paisagem litúrgica. Isso não é meramente uma questão de estética litúrgica, é um profundo fracasso espiritual e catequético. Estamos falhando em levar nosso povo ao cerne de Deus. Essa banalização da Trindade é um sintoma de uma doença muito mais profunda: a perda do sentido do sagrado. O projeto modernista, com seu foco implacável no horizontal e no imanente, nos deixou desconfortáveis com o transcendente. Tem medo do mistério. Prefere um Deus que é um companheiro confortável, um vizinho amigável, em vez do temível e santíssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A liturgia, que deveria ser nossa principal escola para aprender a adorar este Deus, foi simplificada a ponto de ser simplória. Não nos desafia mais, não nos eleva mais acima de nós mesmos, não nos enche mais daquele santo temor que é o princípio da sabedoria. Portanto, vemos comunidades que celebram com grande entusiasmo todo tipo de dias de conscientização secular ou profana, mas permitem que a festa do Deus Trino passe com um encolher de ombros. Isso é um escândalo. É uma inversão de prioridades que revela uma igreja que perdeu seu rumo.
A Santíssima Trindade não é uma doutrina teológica abstrata para especialistas. É a própria realidade de Deus. É o modelo para a Igreja e para a família cristã. Negligenciar sua solene celebração é nos cortar da fonte de nossa vida e de nossa salvação. É esquecer quem somos, porque somos criados à imagem e semelhança desta comunhão de amor que é a Santíssima Trindade. Diante desse empobrecimento litúrgico oficial, o que as famílias católicas fiéis devem fazer? Devemos simplesmente nos render a essa desolação? Absolutamente não. Devemos resistir. Se a hierarquia da Igreja em sua forma institucional não nos devolver nosso patrimônio, então devemos mantê-lo vivo no santuário da Igreja doméstica, nossos lares. Devemos nos tornar guardiões da tradição. Temos o dever sagrado de transmitir a nossos filhos os tesouros que nos foram negados. Devemos resolver aqui e agora, neste dia 16 de junho de 2025, restaurar a oitava de Pentecostes dentro das quatro paredes de nossas próprias casas. Isso não é um ato de desobediência, é um ato de suprema fidelidade. Como isso pode ser feito? É mais simples do que você imagina. Devemos agir com intenção. Do domingo de Pentecostes até o sábado seguinte, podemos marcar cada dia como um dia especial de devoção ao Espírito Santo. Podemos começar cada dia rezando o Veni Creator Spiritus. As famílias devem se reunir todas as noites para rezar um terço do rosário, meditando nos mistérios gloriosos, especialmente a descida do Espírito Santo. Leiam os relatos bíblicos de Pentecostes. Cantem os antigos hinos da Igreja, como a sequência áurea, o Veni Sancti Spiritus. Expliquem a seus filhos por que estão fazendo isso. Porque a Igreja sempre fez isso. E é uma coisa boa e santa. Deixem que seu lar se torne um baluarte da tradição. Decorem seu altar familiar ou canto de oração com vermelho, a cor litúrgica do Espírito Santo. Leiam as vidas de santos que tinham grande devoção ao Paráclito, como Santa Catarina de Sena ou Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês podem até encontrar as orações e leituras da antiga missa para cada dia da oitava online e lê-las juntos em família. Ao fazer isso, vocês não estão apenas enriquecendo sua própria vida espiritual, mas estão criando uma cultura de fé para seus filhos. Vocês estão dando a eles uma experiência da riqueza da tradição católica que eles talvez não recebam em nenhum outro lugar. Vocês estão construindo uma arca para preservar a fé através da tempestade presente. Este é o nosso dever solene. Não devemos ser espectadores passivos da destruição de nossa herança. Devemos nos tornar restauradores ativos dela. Que cada família católica que ama a tradição se torne um pequeno mosteiro, um lugar onde o verdadeiro espírito litúrgico da Igreja seja mantido brilhando intensamente. Oremos fervorosamente para que esta devoção privada um dia floresça novamente em uma restauração pública e oficial. Devemos rezar e trabalhar para o dia em que toda a Igreja celebrará novamente a grande oitava de Pentecostes e abordará a solenidade da Santíssima Trindade com o temor e a reverência que ela exige. Resistamos ao modernismo vivendo a tradição. Este é o caminho para a restauração de todas as coisas em Cristo. Em meio à rotina agitada e aos desafios do mundo moderno, a vivência da oitava de Pentecostes não é apenas uma memória litúrgica, mas um convite concreto para renovar cada aspecto da nossa vida diária com a presença do Espírito Santo. A verdadeira transformação começa nos pequenos gestos, nas escolhas silenciosas do dia a dia. Imagine acordar na segunda-feira após Pentecostes e oferecer, antes de qualquer outra coisa, o seu trabalho, suas preocupações e alegrias ao Espírito Santo. Uma simples oração, feita com o coração aberto, pode ser o início de uma jornada de conversão interior. No almoço em família, que tal reservar um momento para agradecer explicitamente pelos dons do Espírito e pedir a graça da caridade nas relações diárias? Ao longo da semana, cada membro da família pode escolher um dom do Espírito Santo para meditar e praticar. A sabedoria nas decisões difíceis, o conselho diante de um amigo em crise, a fortaleza nas pequenas renúncias,
o temor de Deus diante das tentações. Transformar a casa em uma escola do Espírito significa cultivar a escuta interior, praticar o perdão imediato após um desentendimento ou buscar a reconciliação antes do fim do dia. A tradição da oitava de Pentecostes pode inspirar gestos concretos, escrever cartas de gratidão, visitar um vizinho solitário ou simplesmente silenciar os ruídos eletrônicos para ouvir, juntos, uma leitura espiritual ou um cântico antigo. Essas pequenas práticas, repetidas ao longo da semana, vão moldando corações e semeando uma espiritualidade viva, que não depende apenas do templo, mas floresce no ordinário. Ao integrarmos a oitava de Pentecostes ao cotidiano, permitimos que o Espírito Santo transforme nossa casa, nosso trabalho e nossos relacionamentos em verdadeiros cenáculos, lugares vivos onde Deus é esperado, invocado e amado. É assim, passo a passo, que a chama da fé se mantém acesa e se propaga, tornando cada família um farol de esperança para o mundo. Que possamos então viver intensamente cada dia desta oitava, certos de que o Espírito Santo deseja agir em nós e através de nós, renovando a face da terra, começando pelo nosso próprio lar. Ao chegarmos ao fim da nossa jornada, lembremo-nos das feridas infligidas à Igreja da dor das tradições perdidas e das lágrimas derramadas por aqueles que testemunharam o desvanecer das glórias sagradas. No entanto, através dos desafios e mudanças, a oitava de Pentecostes permanece como um farol, um tempo em que a Igreja, outrora, demorava-se na presença do Espírito Santo, saboreando os frutos de Pentecostes no cerne de sua vida diária. Vimos como a perda dessa oitava preciosa deixou um vazio, mas também como os fiéis podem manter sua chama acesa através de gestos concretos, oração e uma renovada abertura ao Espírito nos momentos comuns do dia a dia. Mesmo em um mundo que muitas vezes deixa de lado a glória da Santíssima Trindade, a jornada de Pentecostes não termina em silêncio. Seu ápice final permanece: a solene celebração do Domingo da Santíssima Trindade. Apesar da supressão da oitava, a liturgia da Igreja nos conduz a este ponto culminante, a contemplação e adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Domingo da Santíssima Trindade nos convida a erguer nossos olhos e corações ao maior mistério de nossa fé, tirando dos dons recebidos em Pentecostes para viver como verdadeiros filhos de Deus. Encontremos esperança nesta verdade. Não importa as mudanças externas, o Espírito continua a renovar a face da terra. O mistério da Trindade nos chama a uma comunhão mais profunda, a deixar que nossos lares e corações se tornem templos vivos, onde Deus é louvado e amado. Que esta jornada inspire você a abraçar a plenitude de Pentecostes, culminando na adoração da Santíssima Trindade, um mistério não confinado ao calendário litúrgico, mas destinado a transformar nossas vidas todos os dias. Caminhemos juntos com esperança, aproximando-nos cada vez mais do coração de Deus e levando a chama da fé para o mundo. Num mundo marcado pela incerteza e por mudanças rápidas, o chamado a uma devoção pessoal ao Espírito Santo se torna mais vital do que nunca. Enquanto tradições podem desaparecer e expressões externas de fé podem ser desafiadas, o relacionamento íntimo com o Espírito é uma fonte inesgotável de força, consolo e orientação para todo crente. Mas como podemos nutrir essa devoção em nossas vidas diárias? Começa com atos simples e intencionais, invocando o Espírito Santo no início de cada dia, pedindo silenciosamente por sua sabedoria antes de tomar decisões e buscando seu conforto em momentos de ansiedade ou conflito. Um pai pode orar pela paciência do Espírito ao orientar um filho. Um trabalhador pode pedir discernimento antes de uma reunião difícil. Um estudante pode pedir clareza antes de uma prova, tipo um Enem ou vestibular. Essas pequenas orações, sussurradas ao longo do dia, abrem nossos corações à presença gentil do Espírito. As famílias podem cultivar essa devoção juntas, reservando um tempo para a oração compartilhada, especialmente invocando o Espírito Santo antes das refeições ou discussões em família. Até mesmo breves momentos de silêncio
convidando o Espírito a habitar em nossos lares, podem transformar a atmosfera, trazendo paz, união e compreensão. As comunidades também são renovadas quando os indivíduos carregam a chama do Espírito. Atos de bondade, palavras de encorajamento e perdão diante da mágoa são todos frutos de uma vida sintonizada com os impulsos do Espírito. Com o tempo, esses hábitos semeiam esperança e cura, criando um efeito cascata que alcança muito além de nossos círculos imediatos. Apesar do barulho e das distrações da vida moderna, o Espírito Santo permanece perto e pronto para renovar, inspirar e guiar. Ao cultivar uma devoção pessoal, não apenas encontramos força para nossa própria jornada, mas nos tornamos faróis de luz para nossas famílias e comunidades. Na entrega silenciosa de nossos corações, o Espírito opera milagres, tornando cada dia comum um novo Pentecostes.